Eu gostaria de saudá-los nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Pedir que você que está aí de pé, pegue a sua Bíblia e abra, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo 8, e o livro de Mateus, capítulo 11. Você vai segurar com o dedinho aí do ladinho. Romanos 8, Mateus, capítulo 11. Romanos, capítulo de número 8, Mateus, capítulo de número 11. Nós iremos usar como base para este sermão temático esses dois textos para estarem nos ajudando a abrir o conhecimento bíblico do que iremos falar nesta noite. Eles servirão apenas como um apontamento, um direcionamento de onde eu vou começar, do start. Nós não nos manteremos nesses dois textos durante a ministração, mas ele seria aquilo que nós chamamos de abre-alas, que vai abrir a ideia daquilo que eu quero trazer enquanto sermão nesta noite, cujo tema é Alcançando a Vitória com Disciplina Cristã. Romanos capítulo 8, eu quero ler com você, versículo de número 37, que diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diga amém. Mateus capítulo 11, versículo de número 12, disse Jesus assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, escute bem isso, é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu faço questão de ler novamente. Desde os dias de João Batista até agora, disse Jesus, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Diga amém, tome assento por gentileza. Meu irmão, você quer ver um culto cheio? Fale que você vai pregar sobre vitória. Quer ver a igreja estar presente? Diga assim: vou ensinar você a ter vitória. Quer ver eu falar aqui, irmãos, ó, domingo é o culto da vitória, deixa de ser culto da família, a igreja vem, convidado vem, amigo vem, porque falou em vitória, todo mundo quer. Mas eu usei esse texto, esses dois textos, para abrir a nossa ministração, e eu vou pedir encarecidamente, que eu sei que eu já pedi no WhatsApp para os grupos da igreja, aqueles que tivessem acesso à minha informação, eu pedi que trouxessem caneta, papel, porque eu irei citar muitos textos da Bíblia e eu não vou ter tempo de abra, vá, leia, eu vou ter que citar e vou seguindo, e você vai anotar para depois, você que tiver alguma dúvida em casa, não só pesquisar, como também averiguar. E aí fica até um conselho para quem estiver me visitando ou me assistindo: vá para o culto e leve papel e caneta. Anote tudo que o pregador falar. Anote mesmo. Por quê? Porque você vai descobrir uma coisa curiosa. Muita gente prega coisas que não estão na Bíblia. E muita gente cita textos que são inventados da cabeça. E você, porque não ler, não tem tempo às vezes de anotar, você até reproduz isso, como eu vejo tantas pessoas em diálogos, em conversa, reproduzindo textos que não existem na Bíblia, falas que não existem na Bíblia, porque alguém disse. Hoje eu vi uma pessoa postando que o mar Vermelho, o mar ali no Egito, ele estava todo em sangue, e que supostamente estava se cumprindo uma profecia da Bíblia. Eu falei para as pessoas que estavam vendo o vídeo, que primeiro não é uma profecia bíblica, segundo, o mar não estava daquele jeito, e terceiro, o vídeo é de mais de 10 anos atrás. Mas quem pega e vê, porque é um pastor que está falando e anunciando, as pessoas embaixo, nos comentários, perguntam: onde está a base bíblica? E ele ainda responde assim: eu vou responder no privado. Porque não tem fundamentação bíblica. Então, essas coisas, se faz necessário uma mudança, e a atenção é muito importante. Os dois textos que eu trouxe para vocês nesta noite, para abrir esse tema que a gente quer trabalhar, alcançando a vitória com a disciplina cristã. O primeiro texto fala em Romanos 8, 37, que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que coisas eram aquelas?
problemas, tribulações, dificuldades, necessidade, passar fome, sede, ser confrontado, ser caluniado. Paulo está falando que nós somos vencedores, não porque saímos na frente, não porque estamos vencendo como alguém que está recebendo no pódio algum tipo de presente ou benéficia. O que ele está dizendo aqui é que nós somos vencedores, nós só somos vencedores porque alguém nos amou primeiro, que foi Jesus, e através dele eu tenho a vitória. Mas entenda, ser vencedor nem de longe diz respeito a não passar por lutas ou dificuldade. Ser vencedor eu estou passando pela luta, eu estou perdendo alguma coisa, eu perdi alguma coisa e às vezes eu perdi até a própria vida. E esse que ainda perde a vida por amor a Cristo, quando Cristo olha para ele diz assim, esse é mais do que vencedor. E ele é mais do que vencedor por quê? Porque eu preciso entender que a minha esperança de vida eterna e aquilo que eu tenho como uma vida esperançosa de glória, ela não é terrena, irmãos. Então eu preciso ter a dimensão do que Paulo está falando. E aí quando eu vejo Jesus dizendo, Jesus fala uma coisa muito curiosa. Ele vai falar assim, olha, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus ele é tomado com esforço, e os que se esforçam se empoderam dele. Ele está falando que existe uma disciplina, que existe um esforço meu para conquistar esse lugar no céu. E aí eu estava conversando hoje com um colega, e eu disse para ele uma verdade, disse para ele e para outras pessoas que fazem parte do grupo que eu estava conversando, que nem de longe, hoje, o que eu mais vejo é as pessoas com medo da vinda de Jesus, com medo. Nunca vi se falar tanto da vinda de Jesus como hoje. Nunca vi tanta gente nas redes sociais falarem, os sinais estão se cumprindo, Jesus está voltando, toma cuidado, olha a guerra de Israel, é o relógio de Deus. E a gente fala disso, só que isso está tomando uma proporção em que as pessoas estão com medo, porque Jesus está voltando, e algumas delas cresceram na igreja, ou cresceram ouvindo falar da importância de seguir Jesus, e aí elas agora meio que acordaram do dia para a noite, disseram, gente, nós precisamos correr para as igrejas agora urgentemente, porque Jesus vai voltar e eu não quero ficar. E muitas pessoas estão abarrotando as igrejas, não porque querem seguir a Cristo, mas porque não querem ficar aqui quando Ele voltar. Não querem passar por aquilo que nós ensinamos, chamado de grande tribulação, e que eu, pastor Juarez Júnior, creio piamente, 100%, fundamentado escatologicamente na Bíblia, com argumentos que são impossíveis de serem derrubados. A igreja vai passar por isso, e a igreja precisa passar por isso, será o crivo de Deus. Mas a gente vê que a maioria que domina a teologia, ensina que Jesus voltará e que a igreja subirá antes da grande tribulação. Então ninguém quer passar por isso, porque ninguém quer passar por luta, problema, dificuldade. Ninguém quer passar por dificuldades na vida. A gente quer ter uma vida boa, tranquila, de paz. Não é aquilo que Jesus prometeu. Jesus fala umas coisas que a gente deixa muito de lado. Quando você vai olhar para a Bíblia, você vai ver ele em Mateus dizendo que o céu, ou seja, o lugar aonde você um dia quer morar, quer ver? Sem hipocrisia. Quem aqui tem esperança de um dia chegar no céu de glória? Levanta a mão, esperança. Eu acho que 100% da igreja, até quem está no celular e não está atento ao que eu estou falando, também levantou a mão por ouvido de demência, mas falou lá, eu também quero. Quando você vai olhar e parar para pensar nisso, você vai descobrir que quando você olha para a palavra, ninguém, nem eu e nem você, vai chegar nesse céu. Se não houver um esforço, se não houver da minha parte alguma contrapartida para o que Jesus fez. Se não era muito fácil. E aí um dia eu falando, Felipe, um dia eu falando com um camarada sobre isso, sabe o que ele me disse? Ele disse assim, mas e o ladrão da cruz, pastor? Ele não se esforçou em nada, e ele foi para o céu, porque Jesus prometeu. Eu disse, é verdade, foi mesmo, foi para o céu, porque a abundância da misericórdia divina o alcançou no seu último esforço de vida, que foi reconhecer que Jesus era rei, tinha um reino, e o desejo ímpeto de reconhecer que aquele homem, ele era íntegro e não merecia estar ali, reconhecendo quem era a grandeza do Senhor que estava ali para o salvá-lo. E ele foi salvo pela misericórdia.
Agora o camarada está aqui no bem bom o dia todo na igreja, ou o dia todo na vida, caminhando na terra, e quer deixar para caminhar com Cristo, quando a coisa rocha, quando o casamento se destrói, quando a doença chega, quando chega a notícia de que um tumor é um câncer, na verdade, que esse câncer é maligno, que não tem jeito. Meu patrão, a gente corre para a igreja. Quando a empresa quebra, quando a situação financeira aperta, corre para a igreja. Só que isso não é esse esforço que Jesus está falando aqui. Jesus está falando de uma disciplina. Jesus está falando que a minha relação com Ele, diária, fará com que eu consiga caminhar, conduzir no caminho. E quem é o caminho, irmãos? Quem é o caminho, irmãos? Jesus disse, eu sou o caminho. Quando ele diz, eu sou o caminho, ele diz, eu sou o meio, eu sou a forma como você alcança o Pai. Se eu sou a forma como eu alcanço o Pai, se Jesus ele é a forma, o caminho, tem que ter um meio por onde eu passo, tem que ter uma estrutura ali onde eu caminho. E aí eu quero falar nessa noite sobre essa disciplina, porque todo mundo quer ser vitorioso. E aí a gente chega na igreja, e muita gente chega nela em busca, obviamente, de uma vida melhor. Por quê? Porque na atualidade, as igrejas acostumaram o povo, ensinando errado, que a igreja é um local onde você vai ter vitórias, aonde você vai ter vida abundante e próspera, aonde para todas as tuas doenças estará aqui disponível como uma bandeja em um supermercado que você só pega a cura, e parece ser muito fácil quando faz isso. Só que quando você chega na igreja, você começa a ver que você gasta muito dinheiro em busca desses sonhos, porque os pastores eles ensinam e instruem as igrejas que você meio que faz uma permuta, e eles chamam essa permuta de sacrifício espiritual, aonde você paga para que aquela vitória seja garantida, aonde você entra em um propósito financeiro, e este propósito financeiro vai te proporcionar a vitória que você almeja. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nem de longe isso é disciplina cristã, e nem de longe isso tem a ver com esforço para ir para o céu. Mas hoje em dia, quando a gente olha para essa questão de disciplina cristã, uma coisa eu quero deixar muito claro, é que a maior vitória que eu vejo quando eu olho para a disciplina cristã, está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, quando Paulo diz assim, onde está a morte o teu aguilhão, onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome dele. Quando eu olho para esta palavra, Jorge, eu estou vendo Paulo dizendo aos coríntios, que a minha maior vitória não é a minha cura, que a minha maior vitória não é a restauração do meu casamento, que a minha maior vitória não é a minha empresa que saiu do vermelho, minha maior vitória não é eu conseguir passar naquele concurso, isso não é a minha maior vitória. A minha maior vitória que Paulo está dizendo é, Cristo morreu na cruz por mim e por você. Em outras palavras, você é vitorioso porque Jesus deu a vida por mim e por você, louvado seja o nome de Jesus. E essa vitória, ela não é terrena, irmãos. Ela não tem propósito na terra. O propósito da morte de Cristo Jesus é que eu alcance salvação. E a salvação é salvar-se de quê? Salvar-se do domínio do pecado, salvar-se do que virá aí à frente quando a morte chegar, e salvar-se do inferno, que é real, e que muitas pessoas estão conhecendo ele quando dormem, né, eternamente, quando fecham os olhos, e estão se surpreendendo que ele era real, e que muita gente não pregava mais sobre isso, porque a igreja esvaziava. Quando a gente olha para isso, e a gente voltando aqui para a pregação, a gente que analisa como pastores a situação das nossas ovelhas, a gente vê que todo mundo quer ver seus problemas resolvidos, seus negócios prósperos. Se eu estiver errado aqui, pode levantar a mão e dizer, pastor, o meu não é assim. Casamentos restaurados, filho, marido, esposa, todo mundo na igreja, a gente quer tudo isso. A gente quer vitória nas nossas lutas, vitória nos nossos problemas, mas nada disso é possível se não houver disciplina cristã. Então, Jorginho, muitos de nós sabemos o caminho,
Alguém chega lá na minha empresa, verifica as coisas que estão equivocadas ou erradas. Eu pago para essa pessoa identificar aonde eu estou errando. Eu pago para essa pessoa identificar aonde eu estou falhando. Ela identifica, porque ela tem formação para isso. Ela compreende de uma forma muito didática e mostra para mim, dentro de uma metodologia científica, o que está errado, o que precisa ser feito e o que eu alcanço com essas mudanças. Agora eu pergunto para os senhores: será que a minha empresa vai mudar se eu não mudar? Sim ou não? Não. Isso vale para a minha vida pessoal, para a minha vida emocional, para a minha vida financeira, para a minha vida espiritual. Não há mudanças sem atitudes. Mas vamos lá. Já é a terceira ou quarta vez que eu estou citando a palavra disciplina cristã. E eu preciso explicar para vocês como é que eu posso ter uma vida vitoriosa. Mas eu quero começar falando que existem dois grandes obstáculos. E é bom você gravar bem isso. Existem dois grandes obstáculos para quem quer viver uma vida vitoriosa. Para quem quer ter uma vida disciplinada. O primeiro deles, e talvez o principal, que são obstáculos que eu quero citar aqui nesta noite, como coisas que eu experimentei em vários momentos da minha vida. Então eu não falo como alguém que apenas leu ou que ouviu sobre, mas como alguém que experimentou, experienciou isso. A primeira coisa que eu vejo como grande obstáculo para termos uma vida disciplinada chama-se distrações. Em Marcos, no capítulo 14, versículo 38, Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque no espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: o que é que tem tirado a tua atenção e o teu foco de Cristo? O que é que faz você, por exemplo, num dia como hoje, não estar na igreja, me assistindo, por exemplo? O que é que faz com que você decida, por exemplo, não participar daquela campanha de oração? O que é que toma a tua atenção ou o teu foco, que parece ser mais importante do que estar na presença de Deus? Eu preciso identificar quais são as minhas distrações. Aí vamos lá. Quem tem aqui mais de 50 anos, por favor? Levanta a mão, só para eu saber quem estou falando. Glória a Deus. Quem tem mais de 50 anos, sabe que há 50 anos atrás não existia celular. Então, se eu quisesse falar com o Wilton, se eu fosse uma pessoa rica, eu tinha na minha casa um telefone chamado Telma, que era o nome de uma pessoa. Acho que quem lembra da Telma aí? Tem uma galera das antigas aqui, né? Se transformou em Oi Telemar. A Telma, ela ia lá e instalava lá um telefone e eu pagava por cada pulso caro. Eu lembro que a gente ficava às vezes meia-noite, 1h da manhã acordado, porque tinha uma mega de uma promoção que de meia-noite às 6 da manhã você pagava só por um pulso. Aí você queria falar com a gatinha, você combinava com ela: olha, fica atenta que meia-noite eu ligo para você. E a gente ligava, tinha lá uns cadeados que a mãe botava, porque a gente passava o dia fazendo ligação, e a gente ia lá no teclado, ficava teclando. Você lembra disso? Mas naquela época, se eu quisesse falar com alguém e não tivesse um telefone, eu tinha que sair do meu lugar e até essa pessoa, procurá-la, dar a sorte de achá-la em casa, ou deixar um recado, ou muitas das vezes a gente mandava uma carta porque a pessoa morava longe, e levava 10, 15, às vezes mês para chegar na casa dessa pessoa. Então, quando eu fazia isso e enviava aquela carta, imediatamente eu já não ficava mais detido e nem preso às informações, porque eu já sabia que só daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, que essa pessoa ia me responder. Então, o meu foco não precisava mais ficar naquilo que eu tinha escrito. Eu ia tocar a vida. E eu tinha que ocupar a minha cabeça com alguma coisa. Então eu ia trabalhar, eu ia, se fosse na época na roça, para a roça, se fosse para a empresa, se fosse para estudar. Mas a gente ocupava de alguma forma o nosso tempo. Hoje, estatísticas mostram que em média os brasileiros ficam de 4 a 6 horas presos no celular. De 4 a 6 horas do seu dia de 24 horas. É com o celular na mão, não trabalhando, mas visualizando, assistindo vídeos ou perdendo tempo. Quando a gente olha para essas distrações que nós temos hoje no nosso dia a dia, é
fundamental eu olhar para o que Jesus fala e diz assim: vigia e ora para que você não entre nessa tentação. De quê? De tomar o seu tempo, tomar o seu foco para aquilo que distrai você, não só das coisas que você deveria fazer no seu dia a dia, mas do próprio Deus. Quer ver só uma coisa? Não me responda essa pergunta, por favor. Responda só dentro de você. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Não me responda. É dobrar os joelhos no lado da sua cama e orar? Ou a primeira coisa que você faz quando abre os olhos, a sua esposa pode estar do seu lado, seu filho pode estar ali, não é dar bom dia para ela, não é ver como ela está, não é ver se dormiu bem, é pega o celular. E depois que você respondeu, visualizou, já atualizou seus stories, já fez tudo, aí se você lembra, o que é muito mais difícil ainda, porque isso aqui tira a nossa atenção, tira a minha e a sua atenção, você ainda fala com Deus, talvez naquele café da manhã, rápido que você já come, porque o tempo está remindo e você já perdeu muito tempo com o seu celular de manhã cedo. Eu tenho amigos que a gente brinca, e eu às vezes brinco com eles, que sem exagero, irmãos, eu não sei o que esses meus amigos, são meus amigos do peito, mas não sei o que eles fazem, não sei se eles estão desocupados demais. Mas quando eu abro o meu Instagram, tem 30 mensagens que são enviadas, e não é um ou dois, são 3 ou 4 amigos que eu tenho, amigos do peito, que eu acho que passa assim o dia inteiro no Instagram, mandando reels, mandando vídeos. E sabe o que é mais interessante? Não é o fato de você trocar esses videozinhos. Não é esse que é o interessante. Você sabe o que é interessante, Robert? É que só 99,999% dos vídeos é só besteira. Não tem uma mensagem de Deus, não tem uma coisa que edifica, é uma crítica, é uma piada, é uma discussão, é uma não sei o quê, uma doidice. É assim, não é, Marcos? É desse jeito. Não é não, Caio? Estou errado? E Caio nem tem Instagram. Quando eu olho para essas coisas, eu vejo que hoje, se você pensar comigo, o que mais tira a nossa atenção de Deus é isso bem aqui, ó. Um simples aparelho de celular. O que mais toma o nosso tempo durante o nosso dia a dia, se você for sincero com você mesmo, hoje, o que mais toma o seu tempo, e aí quando eu falo o seu tempo, eu estou falando obviamente a pessoas que têm tempo de sobra e tem pessoas que não têm tempo sobrando. Mas quando não tem tempo sobrando, o tempo que lhe sobra, naquele tempo que não está lhe sobrando, você faz o quê? Você precisa responder à esposa, senão ela vai adoecer. Você precisa responder ao marido, senão ele diz assim, o que está acontecendo que ela não respondeu até agora? E a gente depois que responde, já visualiza outra coisa, quando eu quero ter uma disciplina cristã, a primeira coisa que eu tenho que tirar da minha vida são as distrações. E aí quando eu falo tirar da vida, você acha que amanhã eu e você vamos acordar e vamos dizer, a partir de hoje minha vida não mudou, eu não vou mais perder tempo com o celular? Eu sei que não. Mas eu sei que eu e você podemos acordar amanhã e o Espírito de Deus vai lembrar você do que eu estou dizendo, vai me lembrar do que eu estou dizendo. E quando você abrir os olhos, você vai se lembrar do que eu acabei de dizer. E quando você for pegar no celular, ele vai dizer dentro de você, não faz isso. Fala comigo primeiro. E amanhã você vai ter a oportunidade de, ao acordar, ao invés de primeiramente pegar, porque o Espírito Santo vai te lembrar, você dobra o joelho e diz, não, eu vou falar contigo, porque tu és a minha prioridade, porque eu quero ter disciplina cristã e viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Louvado seja o nome de Jesus. A segunda coisa que eu vejo como um grande obstáculo, família, isso aqui é uma praga, cara, chama-se o egoísmo. Pense numa coisa que atrapalha a nossa disciplina cristã, chama-se egoísmo. Quer ver só? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Jesus Cristo para convosco. Em tudo eu tenho que ser grato, em tudo eu tenho gratidão. Meu irmão, o egoísmo ele me impede diretamente de ser disciplinado. Porque ele me torna uma pessoa egocêntrica. Ela me faz uma pessoa que primeiro pensa em mim, depois eu penso no outro, depois eu penso no irmão, depois eu penso em Deus. Primeiro eu penso na minha satisfação, naquilo que vai me fazer bem, e não naquilo que pode nos fazer bem. Romanos no capítulo 12, versículo de número 3, diz uma coisa curiosa. Ele
Ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, com a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Paulo, quando ele manda que eu não pense em mim mesmo, além da medida do que eu posso, ele está dizendo: para de focar a tua vida só no teu umbigo. E tem gente que vive para si mesmo, vive para o seu trabalho, vive para o seu dinheiro, vive para os seus estudos, não tem tempo para as pessoas que ama, não tem tempo para filhos, não tem tempo para ninguém, e nem tem tempo para Deus. Porque o foco dela é um mestrado, é um doutorado, é isso, é uma faculdade, é um PhD, é não sei o que, eu preciso conseguir conquistar, e vai ficando de lado coisas que são importantíssimas. E nós não paramos para pensar que isso é falta de disciplina cristã, porque dentro do cristianismo é diferente. Quer ver só? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, olha como era a igreja de Cristo disciplinada. E aí quando eu falo disciplinada, eu estou falando no sentido de alguém que tem um roteiro que Cristo deixou, e ele passa e caminha por esse roteiro. Atos capítulo 2, versículo 44 diz assim: e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Que se eu tinha um carro, e o meu irmão não tinha, ele ia comigo. Que se eu estava lá na Val, que está aqui comigo, sentado para comer, e o meu irmão, que poderia estar comigo, não podia comer, eu levava ele, porque eu tenho a condição. Sabe o que Lucas está falando em Atos dos Apóstolos? Lucas viu isso acontecer. Ele escreve como alguém que está protagonizando. Ele fazia parte daquilo e ele visualizava tudo o que estava acontecendo. Ele diz no versículo 45 uma coisa extremamente curiosa. Ele diz assim: e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia daquilo que era necessário, e perseveravam unânimes todos os dias, irmãos. Olha o que o texto diz. Isso é chocante, Fábio. Fabinho, olha para mim. Nós somos pastores aqui na congregação. Com muita dificuldade a gente consegue trazer a igreja na quarta-feira aqui. Eu estou errado? Com muita dificuldade. Hoje está cheio, porque é um feriadão. Está todo mundo aqui. Mas pensa aí comigo, com muita dificuldade a gente consegue trazer na quarta, porque a maioria absoluta dos crentes dessa geração são domingueiros, são católicos cristãos. São católicos apostólicos cristãos apenas. Saíram alguns do catolicismo apostólico romano, que iam para a missa do domingo, para vir no domingo no culto, só. E detalhe, se o pastor tocar nesse assunto como eu posso e toco, meu patrão, tem gente que diz assim: a partir de quarta-feira eu não venho mais, só para mostrar para ele que ele não me manda. E detalhe, está achando que está fazendo mal para mim e para o pastor Fábio. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que Atos dos Apóstolos diz? Anota para você ver depois. Capítulo 2, versículo 45. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam todos segundo o que havia de necessário, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Você sabe quando eles iam para o culto? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de novo, terça, quarta. Tem culto? Tem, vamos embora. Tem culto amanhã? Tem, vamos embora. Meu patrão faz isso. Vamos fazer a oração essa semana inteira. Segunda-feira vem 30. Terça-feira vem 5. Sexta-feira, nem que está iniciando a oração, não vem também. Nem o que começou a oração não vem. Porque já está demais. Já estão 5 dias que eu estou vindo na igreja orar. Quando a gente olha para essas coisas, o versículo 47 diz assim, e isso é importante dizer: todos estavam no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, em singeleza de coração, louvavam a Deus, caindo na graça do todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que Ele ia salvando. A salvação, ela ia acontecendo, Aline, de forma natural. Ninguém ficava assim: alguém quer aceitar Jesus? Não tinha isso. As pessoas no mundo iam passando e disse: caramba, essa igreja, eu passei onde estava aberta, estava cheio de gente. Passa na terça: caramba, o que tem nessa igreja aí? Também cheio de gente. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta ele disse: rapaz, eu vou entrar para ver o que é isso. Ele entrava.
E como a igreja já estava há 4 dias, louvando a Deus todos os dias, falando com Deus todos os dias, recebendo a palavra de Deus, sabe o que acontecia? Deus visitava a igreja, caminhava no meio da igreja, derramava unção na igreja, salvava aquelas vidas, sem ninguém perguntar se elas queriam entregar-se a Jesus. Elas iam dizer assim, ei, como é que eu faço para poder ser um cristão? Aí alguém diz, rapaz, vai lá, entrega a tua vida para Cristo. Então quando você olha para a palavra de Deus, eu preciso entender que o meu coração precisa ser liberto desse egoísmo. E eu preciso, de forma soberana, analisar as distrações que estão tirando a minha visão. E olhar mais para o tempo que eu devo dedicar a esse Deus. Quem está entendendo isso, levanta a mão e diga glória a Deus. Agora eu quero perguntar para você, quem deseja aqui ter uma vida vitoriosa? Levante a mão e diga glória. Até quem não deseja isso, porque o coração já está morto, glória a Deus. Até quem está empurrando a vida cristã quer viver uma vida vitoriosa. Porque isso é natural de todo ser humano, meu patrão. Você quer ver o ser humano bem? Dê alguma coisa para ele. Você quer ver ele bem? Faça o que ele pede. Quer ver ele bem? Agrade ele, babe ele. Meu patrão, não tem nenhum ser humano que não gosta disso. Ainda mais se for Deus. Só que não funciona assim. E aí eu quero falar, Paulo fala a Timóteo uma coisa interessante, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Olha que parada doida isso aqui, quero falar sobre isso. Exercita-te, ele está falando, é você com você. Ele está dizendo, trabalha em ti. Paulo falando a Timóteo que era pastor para pastor. Pastor Timóteo, exercita-te em ti a piedade. É muito fácil eu chegar aqui, irmãos. Quantos podem ajudar aqui a irmã Lene, que caiu a casa dela, nós vamos construir uma casa para ela. Quem pode dar 10? Dá 10, dá 20, dá 30, dá 40. Juntamos o dinheiro, irmão, glória a Deus está aqui. E eu aqui, ó, não, meu bolso não. O bolso deixa ele aqui, porque eu sou pastor, eu sou diferente. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo a Timóteo, no versículo 8 assim, porque o exercício corporal, olha que coisa forte, irmãos, para quem faz academia, diz assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ele não está dizendo aqui que quem faz academia está roçado. Porque eu preciso fazer academia. Pessoas aqui precisam. Isso é saúde. Só que ele está dizendo que algumas pessoas, Jorginho, literalmente, não conseguem dimensionar que o cuidado do corpo é tão importante quanto o cuidado da piedade. E que tal de piedade é essa, Araguaci, que Paulo está dizendo para Timóteo ter e exercitar? Que piedade é essa, irmã? Que ele está dizendo assim, ei, tu precisa parar e cuidar disso, e treinar isso. Você sabe o que é piedade? Quando a gente olha para o dicionário, os sinônimos de piedade, para facilitar o nosso entendimento, são pessoas que são clementes, benevolentes, compadecidas, compachosas, têm condoimento, têm condolência, têm consternação, têm meiguice e são misericordiosas. Sabe o que Paulo está dizendo? Que se eu quero ter uma disciplina cristã, filhinha, eu preciso aprender a ter um coração bom. Aí, quando a Paulo fala para Timóteo, procura ter um coração bom, ele está dizendo assim, olha, aquilo que você deseja para você, dê para o outro. Aquilo que você gostaria de receber, dê para este. Meu irmão, a pior coisa que tem, é quando a gente decide fazer uma campanha aqui de roupas. Meu Deus do céu, como a gente queima coisas, irmãos. Como a gente joga fora coisas. Porque de forma bem, assim, desumana, pessoas dão camisas de deputados, de vereadores, de prefeito, camisas de político, dão roupas que são faltando botão. Eu fico pensando, que o cara passa na cabeça, se eu não tenho 3 botões aqui, eu vou fazer o que com uma camisa social? Sapatos rasgados, ou com a língua aberta assim, que o cara vai olhar assim, ele faz assim com o pé.
Brinquedos que vêm sem o carrinho, vem sem a roda, a bonequinha vem sem o braço. Essas coisas deveriam ir para o lixo, irmão. Mas a gente mede o outro através de quem? Um coração imundo, sujo, egoísta, egocêntrico, ele pensa nele. E ele faz com o outro aquilo que está cheio o coração dele. Porque a Bíblia diz que aquilo que o coração está cheio é o que sai. Agora Paulo está falando a Timóteo que eu preciso, para ter uma disciplina cristã, eu preciso entender que dentro de mim eu preciso exercitar a piedade. A piedade é ter um coração benevolente, compadecido, condoído. A dor dele me dói. Aquilo que ele está sofrendo faz eu sofrer. Aquilo que ele está passando faz eu sentir. Aquilo que a irmã está vivendo não é para eu apedrejar, mas é para eu ajudar. Paulo está falando para Timóteo, que é pastor, dizendo assim: meu irmão, tu que é pastor aí, procura ser piedoso. E agora eu quero falar de 7 disciplinas bíblicas que com elas nós alcançamos, por esforço, o reino dos céus. A primeira delas está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Pastor, qual é a primeira disciplina de 7 bíblicas que eu preciso começar a praticar na minha vida? Vida de oração. Não há vitórias sem oração. Não há como resolver problemas sem oração. Não há como eu e você vencermos o que for se eu não parar para orar. Mas hoje, o que nós estamos vivenciando é o momento em que o nosso tempo está tão sendo ocupado com coisas que são distração, com coisas que tiram a nossa atenção, que nós não temos tempo para falar com Deus. E aí, quando eu olho para uma vida de oração que precisa ser exercitada, eu preciso entender que é impossível ser cristão, permanecer cristão e viver sendo cristão sem orar. Uma pessoa que não tem o hábito de orar todos os dias. E aí deixa eu dizer uma coisa para mim. Olhe para cá, por favor. Olhe bem para mim. Se nós não oramos todos os dias, irmãos, nós não somos cristãos. E por que nós não somos cristãos, pastor? Porque ser cristão é relacionamento com Cristo. Não há relacionamento sem diálogo. Você sabe por que muitos casamentos se destroem? Porque cada um vive a sua vida. Porque não há troca de informações, não há trocas diárias. Eu não converso com ela, ela não conversa comigo. Eu não desabafo com ela, não desabafa comigo. Ela não é minha amiga, eu não sou amigo dela. Não funciona. O relacionamento afunda. Porque acaba o tesão, acaba a visão, a admiração, acaba depois o respeito e por fim acaba o casamento. Isso é em todos os aspectos da nossa vida. Eu preciso ter um relacionamento com esse Cristo. E o que me faz ter por relacionamento com Ele é o hábito de conversar com Ele todo dia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu falo disso, tem um texto muito interessante. Eu não vou perguntar, mas eu sei que aqui muitas pessoas sofrem de ansiedade. Muitas pessoas, muitos de nós sofremos com ansiedade. Este é o mal do século 21. E a ansiedade, uma vez não tratada, vai virar depressão. Depressão não tratada vai virar um problema que gera muitas vezes morte. E eu estou falando não é morte espiritual só não, estou falando morte física. Então eu preciso entender o que a Bíblia fala sobre isso. Filipenses no capítulo 4, versículo 6, tem um texto em grego que é muito interessante. Eu quero ler primeiro no português e depois lhe dizer em grego. Diz assim, versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olhe para mim, porque eu quero que você aprenda uma coisa aqui hoje. Quando você vai ver isso aqui em grego, o texto que diz, não estejais inquietos, no original se usa merimauno. E merimauno, em original, tem a ver com
alto nível de ansiedade. Se eu fosse traduzir isso aqui de uma forma mais literal para o português, eu traduziria assim: não estejam extremamente ansiosos, mas antes que as vossas petições sejam em tudo. Pastor, explica. Primeiro, se eu tenho uma vida de ansiedade, se algo está tirando muito o meu sono, se alguma coisa está me incomodando bastante, não adianta eu correr para a mulher, não adianta eu correr para o marido, não adianta eu correr para o pastor Juarez Júnior, nem para o pastor Fábio, não vai adiantar você correr para aquela sua amiga que sempre te ouve, não vai adiantar. A ansiedade à luz da Bíblia não se trata com pessoas. Eu não trato problemas de ansiedade, eu não trato aquilo que está tirando o meu sono conversando com o psicólogo, com o psiquiatra, com o pastor. Eu trato, e a Bíblia diz, não só o caminho como o remédio. A Bíblia diz antes as vossas petições. Você sabe o que é petições? Não é oração, irmão. Petição é quando você está desesperado. Petição é um clamor com muito choro. Petição é quando você fala gemindo de dor. E o texto diz assim: antes as vossas petições sejam todas. Não é uma parte. Não vou contar só um pouquinho do meu problema. Eu vou mandar a real para Deus. Deus, meu coração está desse jeito. Minha vontade é de sumir, é de morrer. Me ajuda, Deus. Sabe o que o texto diz? Que quando nós tornamos conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Você sabe o que é com ações de graças? Isso é massa. Imagina, eu estou desesperado, estou passando a maior dificuldade. O pastor Juarez Júnior olha para a Bíblia, me mostra na Bíblia que eu tenho que orar e derramar-me diante de Deus. Eu chego em casa, me tranco num quarto ou dentro de um banheiro e eu choro, suplico, me derramo. E o texto diz assim: quando você terminar, enxuga o rosto, limpa bem o rosto, levanta a mão para o céu e começa a dar graça. Senhor, eu te agradeço por esse problema. Senhor, obrigado por essa luta maravilhosa. Obrigado por esse marido maravilhoso. Obrigado, Deus, por isso que eu estou passando. Com ações de graças. Essa fórmula, olha que doidice. Porque no reino de Deus é tudo inverso, Marcão. Tudo é invertido. No reino de Deus eu primeiro dou para depois receber. Eu primeiro planto para depois colher. No reino de Deus o cara me bate, eu olho, está aqui. Quando eu olho para a palavra de Deus, o texto está dizendo que primeiro eu me derramo diante de Deus e por fim eu dou graça. Senhor, obrigado. Obrigado. A promessa do versículo 7 não pode deixar passar batida. Você tem que entender isso. Porque quem prometeu isso foi quem inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso aos Filipenses. E quem inspirou ele foi o próprio Deus. Então essa é uma promessa de Deus para mim e para você. Ele está dizendo que se eu estiver ansioso, se o meu coração estiver borrando de ansiedade, se eu não estou aguentando mais de tanto pensamento que está destruindo o meu sono, eu me derramo diante dele, depois agradeço a ele por tudo. É uma fórmula. E o resultado é versículo 7. Olha que curioso. Porque olhe para mim. Você sabe o que você quer quando você está passando um problema sério? O que é? O que você quer quando você está passando um problema sério, pastor Fábio? Que o problema seja resolvido. É assim ou não é? Você está passando por uma parada, um negócio difícil, seja no relacionamento, seja na escola, seja onde você trabalha, seja onde for, está passando um negócio difícil, você quer que seja resolvido. Mas olha que curioso, porque o apóstolo Paulo diz que Deus vai te oferecer uma solução diferente. A solução que Deus tem para você não é o que você esperava, é diferente. Olha o que Ele te oferece no meio da tua grande angústia e da tua perca de sono. Ao invés dele ir lá e pronto, está aqui uma bolsa cheia de dinheiro, vai pagar essas contas. Ah, está aqui, pronto, seu marido agora é um homem de Deus. Plum, transformei como uma fadinha mágica. Agora essa mulher é a melhor mulher do mundo. Plim. Deus diz assim: você quer a solução do seu problema? Eu vou te dar o que você precisa.
E o que você precisa não é aquilo que os teus olhos alcançam, não é aquilo que tua mão palpa. Aí ele diz no versículo 7, e a paz de Deus. Meu irmão, não é qualquer paz não, papai. Não é a paz de um anjinho não, ou de um mega power anjo, não é de um Benai Elohim não. É a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ele está dizendo, você não vai nem ter a capacidade de compreender, você não tem a capacidade de dimensionar o que essa paz causa. Ele diz assim, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma fórmula, irmãos. Você tem ela também. Pare e ore. Pastor, eu já fiz isso. Faça de novo. Pastor, eu já fiz isso. Faça a terceira, a quarta, a quinta vez. Porque Jesus disse uma vez, falando de uma mulher que precisava da solução do problema dela. Ela ia lá e importunava o juiz, assim, mulher, me deixa de mão, eu não vou julgar. E ela vinha todo dia, perturbava o juiz. Aí Jesus disse assim, olha, o cara foi lá e julgou o que ela queria. E pergunta, vocês acham que ela fez por quê? Porque ela insistiu. E quando ela insistiu diante daquele juiz, ele já incomodava, vou resolver logo o negócio dessa mulher, senão ela vai me perturbar o resto da vida. Quando você insiste com Deus, você chama a atenção dele. É como se você dissesse assim, Deus, eu estou falando contigo todos os dias, porque só tu podes me dar a paz que excede todo entendimento, aleluia. Tiago, no capítulo de número 5, versículo de número 16, diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nesse texto há uma coisa escondida, e uma delas, das coisas escondidas que estão nesse versículo, está bem aqui, no resultado da oração um pelo outro. Olhe para mim. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você precisa de cura. Você está doente. Saiu lá um negócio que você está mal. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Vá orar por quem está doente. Pastor, o que é isso, pastor? Eu estou doente e eu vou orar por quem está doente. É a Bíblia que diz isso. E Tiago, quando fala isso, ele está dizendo que quando você está orando pelo outro, pedindo cura para o outro, abençoando o outro, para a cura chegar no outro, tem um caminho. O caminho passa por você, passa pela sua mão, transpassa você e atravessa e chega lá. Se a cura está passando por você, você acha que a cura não chega em você, meu irmão? Quando você vê Tiago falando, Tiago está dizendo que quando eu oro por aqueles que estão doentes, eu estando doente, eu recebo de Deus o meu milagre. Então quando eu penso no outro, através da oração, eu recebo de Deus aquilo que também eu preciso, e não só o outro. Olha uma coisa interessante, Mateus capítulo 7, versículo de número 11, diz assim, se vós, pois sendo maus, escuta isso, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Quando você ora para o Deus eterno, para Adonai, meu querido, não é qualquer pai que você está chamando, é um pai que nunca abandona um filho, é um pai que nunca rejeita um filho, é um pai que sempre estende a mão sobre os seus filhos, louvado seja o nome deste pai. Quando eu olho para Mateus capítulo 21, versículo de número 22, diz assim a palavra de Deus, e tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? É tudo. Tudo que eu pedir, se eu creio que eu estou pedindo para a pessoa certa, se eu creio que Ele tem poder para me dar, se eu creio que eu estou dentro da vontade dEle, eu receberei, porque a promessa veio de Jesus, essa fala de Jesus. Então a primeira coisa na minha vida cristã, se eu quero ter disciplina, é preciso ter uma vida de oração. Sem vida de oração, não tem como você conquistar suas vitórias. Comece amanhã. Faz um teste. Jorginho acordou de manhã, meu filho, faz, eu e você vamos acordar de manhã. Olhou para o lado, olhou para o outro, dobrou o joelhinho, falou papai do céu. Por último, a gente começa a trocar as coisas do Instagram. Deixa para depois. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo uma segunda coisa que eu preciso ter como disciplina, e que essa talvez para mim, pastor Fábio,
seja mais difícil hoje em dia nessa geração do que a primeira. Mais difícil para mim do que ter a disciplina de orar nessa geração é essa segunda coisa que eu vou lhe compartilhar. A Bíblia diz em João, no capítulo 5, no versículo 39, Jesus, ele diz uma coisa curiosa, e eu vou me deter somente na parte que ele diz assim, ele diz aos seus discípulos: examinai, pois, as Escrituras. Pastor, qual é a segunda coisa que eu deveria ter como disciplina diária cristã? Eu preciso parar para ler a Bíblia todos os dias. Se eu descer aqui, nesta igreja, e eu pedir bondosamente e educadamente que você me permita folhear a sua Bíblia, talvez eu tenha a triste visão de que há Bíblias aqui que são tão poucas abertas, que as páginas ainda estão coladas. Pior do que isso, é se eu pedir para você abrir no livro de Amós, e talvez você não tenha a menor ideia onde esteja esse livro. Se eu pedir para você abrir lá em Abacuque, você vai dizer: quem é esse cara, meu Deus? Abra aí no livro de Joel. Meu Deus, quem é esse outro, pastor? E se eu for dizer para você ir para Esdras ou para Neemias, aí você se perde total. Quando a gente fala das cartas, abre em primeira epístola de Pedro. Meu Deus, tem gente procurando no Antigo Testamento, irmão, quando Pedro nem existia. Abra, por favor, aí numa fala do apóstolo Paulo em Filipenses, o cara vai lá no Antigo Testamento procurando. Isso é tão ruim, porque hoje, por causa deste aparelho também, nós temos as Bíblias digitais, e nós nos acostumamos a não procurar nas Sagradas Escrituras, porque é mais prático. Mas pastor, nós temos que nos modernizar. Irmão, nós temos que procurar parar para ler a Bíblia, e olhar para as Escrituras, e verificar nelas o que ela nos ensina todos os dias. Olha só o que diz Salmo capítulo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Sabe o que está dizendo, Jorge? Eu acordo de manhã, preciso parar para ler a Bíblia. Eu vou dormir, meu último estado antes do sono não é assistindo aquela série de Netflix, não é fazendo amor, não é olhando o celular, é lendo a palavra de Deus. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu começo o meu dia lendo, eu termino o meu dia lendo. Olha o resultado, isso aqui é interessante. O Salmo capítulo 1, versículo de número 3 diz assim: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual o seu fruto dá no seu tempo certo, as folhas não caem, e tudo quanto ele faz prosperará. Você não consegue nem dar glória a Deus por isso, né? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Você diz assim: mas pastor, eu já li isso. Glória, quem já leu o Salmo 1, levanta a mão assim. E o que é que está faltando? O que está faltando? Eu preciso parar para meditar de dia e de noite. Não adianta eu ser alguém apenas que observa e não pratica. O texto está dizendo que de dia e de noite eu preciso parar para meditar nessa lei, e como resultado, a minha vida será como uma árvore plantada a ribeiro de águas. Ele sabe o que quer dizer isso? Meu patrão, não falta água, não falta vida, não falta saúde, não falta vitória, não falta bênção. A despeito de todas as lutas que eu estou sujeito a passar, eu sei que o meu Deus me dará vitória, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho para a palavra de Deus, o Salmo 119, no versículo 105, ele me diz uma coisa curiosa. Ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Eu preciso me nortear por ela. Eu preciso parar e verificar se aquilo que eu quero, se aquilo que eu desejo, se aquilo que eu ambiciono, se aquilo que eu estou fazendo é aquilo que Deus quer. E não existe outro meio de enxergar isso senão pela sua palavra. Então a segunda coisa que eu preciso entender, que para ter uma disciplina cristã, eu preciso ler a palavra todos os dias. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. A terceira coisa, ela é muito interessante. Está em Mateus, no capítulo 17, e no versículo de número 21.
Jesus disse para os discípulos uma coisa curiosa, ele diz assim: esta casta de demônios não sai senão por jejum e oração. Pastor, qual é a terceira coisa que eu tenho que ter como disciplina cristã com este Deus? A prática de fazer jejum. Eu não vou lhe perguntar, mas você já parou para pensar qual foi a última vez que você tirou uma manhã para se consagrar a Deus? Qual foi a última vez que você parou e disse assim: hoje eu vou ficar sem o meu café da manhã, sem o meu almoço, sei lá, sem o meu jantar. Hoje eu vou tirar essa semana para durante toda a semana eu vou me consagrar jejuando a este Deus. O jejum é uma das maiores armas e existem certos tipos de espíritos que você nunca irá vencê-los se não tiver uma vida de oração e de jejum. Não adianta só orar, não. Tem coisa, Divone, que a gente insiste com Deus. Senhor, tira essa caixa de demônio. Senhor, isso é um demônio, isso é o cão, isso é o capeta. Senhor, me liberta deste demônio que vive me perseguindo, seja no trabalho, seja na casa, seja onde for, porque tem uns demônios que são encapetados, papai. Parece que eles vêm sabendo onde tocar, e você não vence de outra forma não, papai. É jejuando, é dobrando o joelhinho, dizendo: Senhor, eu vou ficar sem comer, maltratando essa minha carne, porque quando este espírito começar a se manifestar perto de mim, eu vou estender a minha mão, vou repreender e ele vai ter que sair. E ele sai, porque quando ele olha alguém que está se consagrando, ele diz assim: esse aí está cheio de Deus, essa aí está cheia da graça, essa aí está debaixo dos olhos de Deus. E quando eu olho para a palavra de Deus, tem uma coisa curiosa que eu quero compartilhar com você. Olha como o jejum, ele resolve coisas curiosas. O livro de Joel, que eu citei agora há pouco, capítulo 2, o versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Você sabe o que Joel está profeticamente falando em nome de Deus? Que pessoas que querem ter uma vida genuinamente convertida a Deus, precisa também jejuar, além de orar e prantear. Olha, em Atos dos Apóstolos, o capítulo 14, o versículo 23, e eu vou falar de uma parada aqui, dificílima de falar. Eu insisti comigo mesmo em não falar, mas eu acho que por causa do TDAH eu vou falar. Pronto, vou falar. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, diz assim: e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O que você está falando aí, pastor? Paulo e Barnabé, para consagrar presbíteros na igreja, eles antes faziam, sabe o quê? Iam jejuar e orar, e depois do jejum, da oração, Deus revelava e dizia: consagra aquele, consagra aquela, prepara aquele ali, estende a mão sobre aquele. Meu irmão, hoje em dia, e nem nós na nossa igreja estamos eximidos de vivenciar isso, infelizmente. Hoje em dia as lideranças da igreja, elas não são mais formadas com jejum e oração, elas são formadas por relacionamentos. Eu gosto muito de ti, Eliseu, tu é um cara que eu amo, e tu sempre me agrada. Poxa, tu está sempre me ajudando, tu vai ser diácono, te prepara aí, negão. E tu ali, ó, gosto de ti, tu é fotógrafa top, sempre, tira sempre os melhores ângulos, me deixa sempre bonito. Vou te colocar para ser diaconisa nessa casa, minha irmã. Vai ser bênção de Deus. Infelizmente, nós estamos numa geração em que nós não buscamos em Deus a quem apresentar a Deus. Vou descer para ficar bonito. Sabe o que acontece? Por isso que é tão comum, um pastor se rebela dentro da igreja contra o outro pastor. Diaconisa se rebela contra o pastor. Levanta a mão e diz: eu não aceito. Diácono mete o pezão na parede assim: eu não concordo. Mas enquanto é meu amigo, é meu pastorzinho amado. Nossa, eu lhe admiro. Ô, minha filha, eu também lhe admiro. Você vai ser diaconisa.
Gostei de ti, Lene. Lene, tu nasceu para caminhar comigo. Vai ser minha diaconisa. Essa geração que não jejua, que não ora, que não pergunta para Deus. Eu estou me incluindo nesta geração. Não estou falando como alguém que aponta. Eu estou apontando para cá e tem 4 dedos apontando para mim. Nessa geração nós precisamos ter como disciplina cristã, antes de estender a mão. Deixa eu perguntar aqui para Deus. Mas pastor, eu sou tão presente na igreja, eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair, eu limpo, eu ajudo, eu isso, eu aquilo outro, eu sou uma pessoa do coração bom, eu lhe amo, eu lhe admiro, eu gosto de ti, só faço coisa que agrada, ajudo os irmãos financeiramente, pastor, eu sou o primeiro a contribuir. Você pode ser a pessoa mais bela, linda, maravilhosa, cheirosa do mundo para o seu pastorzinho, mas só quem conhece seu coração é Deus. E nessa geração, aonde as lideranças são formadas por meio de amizade, é bem fácil. Eu não vou longe. Uma das pessoas que eu mais admiro aqui em São Luís, eu não vou citar o nome dele por questões éticas, que eu mais admiro aqui em São Luís, pastor de uma grande congregação e tinha um grande ministério, teve problemas. O problema veio à tona. Todos os pastores foram consagrados por ele. Todos olhavam para ele e estendiam o óleo da unção para derramar sobre o pastor presidente, porque diziam: este é o meu pastor amado, este é o meu querido pastor, por ele eu morrerei, por ele eu coloco a minha vida. Bota a mão no fogo. No dia que o pastor pecou e errou, todos, irmãos, não foram alguns, foram todos, se rebelaram. Quiseram tomar a igreja que ele fundou, que ele construiu, quiseram tomar rádio, quiseram tomar tudo dele. E a ofendida, que era a esposa, que ela poderia dizer assim: pá, vamos chutar mesmo, eu também vou entrar no grupo com vocês, vamos matar esse cara. A ofendida vai lá, peita todo mundo, e diz assim: ninguém toma. Ele tem chamado, errou, mas ele tem chamado. Ele foi consagrado, não foi por homem, foi por Deus. Irmãos, hoje nós vivemos uma geração de relacionamentos frágeis e hipócritas, que são baseados em puramente troca de interesses. Não caminhe com pessoas assim. Caminhe com pessoas que são servos, porque um dia você pode precisar de ajuda. E se quem caminhou contigo é um servo, vai dizer assim: meu irmão, eu sei que você vacilou, mas vem cá, deixa eu estender a mão contigo, vamos se levantar juntos, você vai voltar para o caminho onde você estava, você vai, porque eu conheço quem você é, eu sei que você não se resume à sua falha, você não se resume ao seu erro. Nesta geração de relações em liderança, sem jejum e oração, a gente só tem problema. Pastor, o senhor já teve algum problema nessa igreja? Eu e o pastor Fábio, eu acho que já vários. Eu não digo entre nós, eu digo aqui na nossa igreja. Graças a Deus, que permaneça assim, Fabinho. Viemos do mundo, amigos, que permanecemos na presença deste Deus. Tive vários. Porque você se apega à pessoa, Cário. A pessoa te agrada. Você agrada a ela, a pessoa te dá atenção, você tem a atenção dela. Aí quando você percebe, você começa a ver que ela faz tudo o que você faz, porque ela começa a te imitar. Então você arruma a cadeira, ela arruma também. Você limpa o chão, ela limpa também. Você vai para missões, ela vai também. Você doa, ela doa também. Você começa assim: rapaz, essa pessoa tem um chamado. Porque a gente deseja para o outro o bem, já que é o bem dentro da gente. Só que quando você vai para a Bíblia diz assim: vai jejuar um pouquinho, ora um pouquinho mais. E aí quando você jejua, o dedão de Deus lá na tua cara diz assim: não consagra. Mas Senhor, ele é uma bênção. Não consagra. Senhor, mas ela é um vaso. Não consagra. Aí você fica achando aquilo estranho. Você consagra aquele que Deus revela. O irmão já fica revoltado. Eu tive casos aqui. Revoltado. E muda com você, já não te trata bem, você já não é admirado, você já não é amigo. Quer ver só uma coisa? Olhe para cá. Levanta a mão quem é da liderança aqui, por favor. Só da liderança, levanta a mão assim. Levanta assim alto assim. Pode ter uma liderança grande aqui, né? Tem uma liderança grande aqui, glória a Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês.
todos os dias da minha vida, eu preciso tomar muito cuidado, estou falando só os líderes, para não pisar no calo de vocês. Porque não todos, mas tem alguns que se eu tocar naquele calo, meu patrão de liderança, não vem mais nem na igreja. Fale uma verdade para um camarada desse. Fale uma verdade para uma irmã. Fale alguma coisa que nem é verdade, é uma brincadeira. Você ofende a pessoa na alma e de anjo você vai para demônio. De pastor amado você vai para aquele pastorzinho que ele acha que é. E olha para mim. Sabe o que é pior? Pessoas que se rebelam contra os seus líderes cometem os mesmos pecados registrados na Bíblia e têm o mesmo fim. Cuidado quando você se levantar contra o seu líder para abrir a boca para falar dele ou dela. Toma muito cuidado, porque ele pode não estar lhe ouvindo, mas há um Deus que está te ouvindo e te julgará. E mais do que isso, eu e você precisamos voltar à prática de jejuar. Fabinho diz assim, vamos orar, vamos tirar uma semana de jejum, vamos ver se é da vontade de Deus. Pastor Douglas não está aqui. Eu lembro-me bem que nós tomamos a decisão de consagrar alguém lá em Murici para ser pastor. E surgiram nomes, porque a gente olha para aquelas pessoas na igreja que estão ativas, que parecem ter chamado. Nós fomos para o monte orar, eu e ele, buscar em Deus aquilo que Deus iria revelar. Deus revela para ele quem era a pessoa. Ele me dá o nome, eu disse, é um bom nome, consagre. Ele vai, consagra, nós levamos a pessoa para ser consagrada. Um dado momento, a pessoa fala uma coisa que ele discorda, o mundo se acaba. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque nessa geração, se não tiver jejum e não tiver oração, a gente se precipita às vezes com as nossas mãos, irmãos. E eu estou dizendo como um pastor que já se precipitou nesta congregação em estender a mão, por amizade, porque eu gosto, porque é meu amigo, e o pastor Fábio também. E eu estou dizendo por ele porque sei. E pastor, por que o senhor está contando isso aqui na igreja? Porque nós precisamos voltar a ter a disciplina cristã. E a disciplina cristã diz, jejue, jejue, se consagre, busque em Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É jejuar mesmo, é passar no corpo, ele sentir fome, necessidade, para que os nossos ouvidos fiquem atentos à voz de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Esdras, no capítulo 8, vai anotando, que tem mais caldo grosso aqui. Capítulo 8, versículo 21, diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós e para os nossos filhos, e para todos os nossos bens. Você sabe o que eu estou dizendo aqui? Você sabe o que Esdras está falando? Que quando ele foi pedir para que Deus guardasse ele no caminho que ele ia tomar com os filhos, ele foi jejuar e orar. Ele levanta-se jejuando diante deste Deus. E o versículo 23 do capítulo 8 diz uma coisa interessante: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele se moveu pelas nossas orações. Quando você jejua, meu irmão, Deus lhe ouve. Quando você jejua e se consagra, Deus estende a mão para mover o universo a seu favor. Quando você se derrama jejuando e orando e prateando, o universo começa a olhar para você pelo olhar divino e diz assim: eu tenho que atender a isso, porque o Deus deles é maior. O Deus criador dos céus e da terra se move em nosso favor. Louvado seja o nome do Eterno. E para encerrar, o que eu quero falar sobre jejum, tem uma coisa curiosa no livro de Jonas, irmãos. Em Jonas, no capítulo 3, no versículo 5, olha que doidice, passa despercebido isso aqui pela gente, Vini. Jonas 3, versículo 5 diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco desde o maior até o menor.
E Deus, que tinha sentenciado a destruição de Nínive, quando aquele povo ímpio se volta para jejuar a Deus, a Bíblia diz que Deus usa de misericórdia e não destruiu a cidade de Nínive. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que jejum, meu irmão, na vida de quem for, move a mão de Deus a seu favor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Em Mateus, no capítulo 4, versículo de número 1, diz uma coisa interessante, e aí quem passou isso foi Jesus. O texto diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois disso, tendo fome, ele foi enfrentar, sabe quem? O próprio Satanás, o cão, o besta fera. Quando você olha para a Bíblia, você vê que até Jesus precisou, na disciplina que ele tinha com Deus, de tirar dias, e não foi um dia, não foi só um dia sem comer, porque aqui a Bíblia não diz que ele teve sede, então ele provavelmente bebia alguma coisa, alguma água, algum suco, alguma coisa ele bebia durante esses 40 dias, e ele provavelmente morreria se não bebesse, de desidratação. Mas a Bíblia diz que ele teve fome, então ele ficou 40 dias sem comer. Quando ele chega diante de Satanás, é muito interessante, porque Satanás não chega para ele oferecendo outra coisa senão aquilo que ele mais precisava. A Bíblia diz que Satanás diz assim: transforma essas pedras em pão aí, cara. Tu não é o cara? Tu não é Deus? Transforma e come. Jesus olha, agora consagrado, debaixo de jejum, debaixo de oração, diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu olho para Jesus fazendo isso, eu estou tendo um modelo a seguir. Eu preciso na minha vida, além de orar, de ler a palavra, eu preciso ter também como um meio de ter disciplina cristã, o jejum e a oração. Quem entende isso, levanta a mão e dá glória a este Deus nesta noite. Agora eu quero falar da quarta coisa. E eu disse que eu ia começar cedo, porque eu quero terminar 9 horas, o que é impossível, mas vamos lá. Vai ficar para a próxima quarta. Gil vai trazer uma palavra na próxima quarta, e logo em seguida eu vou faltar a aula e venho para cá para terminar esta pregação. Amém, irmãos? Aí essa quarta, vou encerrar nela, porque essa quarta é a minha garantia que você vai estar aqui. É? Você vai ver comigo agora aqui, diz assim: eita, agora o pastor amarrou a gente pela perna. Que esse texto agora, enquanto ele estava falando de jejum, oração, de leitura da Bíblia, eu posso fazer tudo em casa. Mas agora ele falou de uma parada que me envolve com ele. Você sabe qual é a quarta coisa que eu preciso ter na minha disciplina cristã? Se eu quiser viver e alcançar vitórias, eu preciso me congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixeis de se congregar, como é o costume de alguns, antes admoestando-se uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E sabe o que Paulo, possivelmente Paulo, há uma discussão se foi ele ou não aos Hebreus, mas eu acredito que sim, mas enfim, o escritor aos Hebreus, quando ele escreve aos Hebreus, ele diz uma coisa curiosa. Ele está dizendo assim: olha, quanto mais perto vai ficando os últimos dias, mas o povo acorda para querer se congregar. Você sabe o que eu disse lá na minha introdução? Que eu falei para vocês que muitas pessoas estão correndo para as igrejas porque estamos nos últimos dias. Elas acham que porque estão vindo para a igreja do jeito que querem, fazendo o que querem, vivendo como querem, vão conseguir conquistar o coração de Deus porque estão sentados no banco. Eu está dizendo assim: aí não adianta. Eu preciso me congregar. Você sabe o que é se congregar, meu irmão? Não é sentar aqui não. Congregar-se é participar do corpo. É o que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 12, quando ele fala que nós somos um só corpo. Eu sinto você, você me sente. Se o dedinho está doendo, eu tenho que sentir a dor com ele. Eu não corto o dedinho, eu preciso jogar esse dedo fora que está me dando dor de cabeça. Não é eliminando o problema. E sabe o que acontece? Quando a gente olha para essa questão de se congregar, no culto a Deus, se congregar é algo indispensável. Mas olhe para mim, se eu estiver errado, me perdoe. Eu descobri que existem pessoas que querem punir o marido não indo para a igreja, querem punir a esposa.
Ah, é? Tu brigou comigo? Ou não vou para a igreja, não? Ah, é? Nós nos entendemos? Pois agora eu não vou para a igreja. E detalhe, sabe o que é interessante? A pessoa fala isso com o peito inchado, achando que está fazendo mal para quem? Para o outro. Mas está fazendo mal só para si. É como a pessoa colocar ali um copo de veneno e dizer, isso aqui é para ti, ó. E ela mesmo toma. Olha o que eu preparei para ti aqui, miserável. E vai e toma. Olha que doidice, não é coisa de gente demente? Seja sincero, é ou não é coisa de gente demente? É. Aí você vai dizer assim, pastor, mas aí eu também estou nesse, como é que é? De vez em quando lá a gente tem umas brigas, eu digo, eu não vou para a igreja agora. Não vá, eu vou sozinho. Tem algumas pessoas que eu admiro aqui nessa igreja, eu não vou citar porque eu acho que talvez elas se sintam constrangidas, mas eu admiro porque ela pode estar com problema com o marido ou com a mulher, pode estar com problema com o filho, pode estar passando necessidade, é dia de culto, ela está lá cedinho na igreja porque ela entende, eu vim para cultuar este Deus, eu vim para adorar esse Deus, não importa o que eu estou passando, eu sirvo a esse Deus, eu não sirvo através do meu marido, e por isso eu não deixo me congregar por causa dele, eu não sirvo através da minha esposa, porque no dia que eu morrer, ou que Jesus me chamar, ninguém sobe junto, a salvação ela é individual, meu irmão. Você vai prestar conta com Deus e eu vou prestar também. Então não adianta, papai, eu tenho que me congregar, porque a Bíblia diz, se congreguem e não façam como é o costume de alguns. Detalhe, o Salmo 84, versículo 4 diz assim, bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Sabe o que está falando, Rosana? Que quando a gente, mesmo com toda dificuldade, vem para a igreja, minha irmã, Deus está ali recebendo o nosso louvor. Muitas vezes nosso louvor é uma lágrima, muitas vezes nosso louvor é uma expressão de gemido dentro da igreja, não é nem algo que alguém ouve, mas é algo que Deus está olhando e dizendo, eu estou te ouvindo, filha, eu estou te olhando, eu estou te percebendo, você não passa partido de mim. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 122, isso é extremamente necessário para os nossos dias, Vini. Essa motivação tem que existir em mim, se eu sou um cristão. A Bíblia diz assim, alegrei-me, Salmo 122, versículo 1, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje, nesses dias que nós vivemos, sabe como é que é? Vamos para a igreja de novo, meu irmão. Nós estávamos na igreja domingo, aquele pastor já passou 1 hora pregando, e ele já disse que ia começar o culto mais cedo para pregar mais de 1 hora hoje. Não, meu irmão, tá bom. O salmista é verdade. O Salmo 122, André diz assim, eu me alegro quando alguém diz assim, vamos para a casa de Deus. Eu me alegro quando diz assim, vamos ouvir o louvor lá na casa de Deus. Eu me alegro quando diz, vamos orar na casa de Deus. Um verdadeiro salvo, meu irmão, ele se alegra, o desejo dele é estar na casa de Deus, a vontade dele é estar na casa de Deus. Outro dia eu estava conversando com o pastor Fábio, a gente trocando ideias sobre o final do ano, e eu estava dizendo para ele, que muitas vezes chega o final do ano, eu penso assim, vou viajar onde está minha família, vou ficar com a minha família, vou passar o novo com minha família, mas aí eu lembro da igreja, aí eu lembro de que eu tenho que me alegrar quando alguém me convida para vir para a igreja, que meu coração tem que existir dentro dele, um desejo ímpeto de estar na casa dele. Família, amo vocês, eles estão me assistindo inclusive, amo vocês, mas eu quero dedicar o meu último dia do ano a este Deus, e quero amanhecer na presença desse Deus, como alguém que diz para ele, Senhor, meu último dia e meu primeiro dia é teu, pertence a ti, eu me alegro por estar na presença deste Deus. Pastor, e quem não faz isso? É um dia mais, um dia menos. Não estou aqui julgando quem deixa de fazer ou quem faz, mas estou dizendo, quando a gente decide ir para a casa de Deus, se no seu coração não há alegria, se há um peso, tem alguma coisa errada. Se é difícil chegar cedo no culto, tem alguma coisa errada. Se é difícil, meu irmão, tu se esforçar para ficar até o final do culto, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia me ensina que o coração com este Deus borbulhando dentro de mim através do seu Espírito, gera em mim alegria neste Espírito de estar na casa de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero na próxima semana, irei faltar uma aula clínica.
porque eu quero estar aqui para concluir esta ministração. E eu quero falar de coisas na próxima semana que elas são mega importantes para quem deseja alcançar vitória realmente. O que eu falei até agora desses 4 itens que são necessários ou características de uma disciplina cristã, que são fundamentais, elas não se resumem só nessas 4. Existem outras 3 características na Bíblia que eu quero falar com você na próxima semana, que elas são fundamentais para que eu e você consigamos viver uma vida alcançando vitórias. Quem entende o que eu estou dizendo? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus em Cristo abençoe a mim e a você, e que nós possamos, ao sair desta casa, hoje, à noite, antes de dormir, dobrar os joelhos e falar com Deus. Antes de sentar-se de manhã na mesa do café, dobrar os joelhos e falar com Deus. Abrir a Bíblia e dedicar a Ele um tempo para ler, não só ao amanhecer, mas também ao anoitecer. É de dia e de noite. Deus tem interesse de que você sente-se com Ele para aprender as Escrituras. E a Bíblia vai cumprir-se. Então farás prosperar o teu caminho. E tudo te irá bem. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Em nome de Jesus.